Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Jonas por esta confiança nós estarmos aqui. Nós passamos por uma luta e toda luta a gente sabe que Deus tem que preparar. Deus trabalha nas duas extremidades. E no começo desse mês, eu pela manhã falei para minha esposa: eu vou pregar em Goiânia. Ela não acreditou muito não, mas ela falou assim: escreve no celular. E eu escrevi. E eu olhei hoje para ver, foi no dia 4. E luta, esse mês eu tive muita luta, mas marquei a passagem para vir aqui, ia chegar domingo pela manhã, e na sexta-feira, quando fui fazer o check-in, o meu voo tinha sido cancelado. E aí eu fiquei um pouquinho desesperado. Quando entrei em contato com a companhia, eu iria chegar atrasado no encontro. Fiquei mais desesperado ainda. E eu tinha aquilo no meu coração. Também, no decorrer, pastor Jonas não entrou em contato, né, o irmão Joaquim Rodrigues. Mas eu falei assim: vai ser no domingo. E a empresa cancelou meu voo. Na sexta-feira eu estava trabalhando na igreja, entrou uma farpa no meu olho e eu só percebi à noite. Eu falei assim: o natural, eu posso chegar atrasado, cuidar do olho e depois vai. E Deus não falou com você? Você não vai pregar? O natural estava mostrando que era só um desejo. E liguei na companhia, era sexta-feira, 11 horas da noite, na hora que eu consegui falar na companhia, e a moça, muito atenciosa, ela examinou e falou: olha, está difícil. Eu falei: eu preciso estar em Goiânia, eu tenho um compromisso. E de repente ela falou assim: olha, eu tenho uma vaga para amanhã cedinho. Falei: não, são 2 vagas, eu e minha esposa. Ela deixou na espera, ficou ouvindo aquela música. De repente ela falou assim: olha, tenho 2 vagas para amanhã cedo, no primeiro horário. Você pode ir? Eu falei: posso, eu vou. Sábado. Era 11 horas, no outro dia, no primeiro horário, tinha que estar no voo já. Vou. Falei: agora eu vou dormir. Arrumamos as malas, vou dormir. O alarme da loja disparou. A energia acabou. 2 horas da manhã. E eu saí 2 horas da manhã para ver o que tinha acontecido. Eu falei assim: eu acho que não é para ir, mas eu creio que eu vou estar em Goiânia. Irmãos, fui lá, voltei, não dormi nada. E eu com o olho machucado, com a farpa no meu olho. E na hora que chegou no aeroporto, eu falei: eu vou ligar e vou pedir auxílio lá em Goiânia. Falei com o pastor Machado falou com o irmão Adão. Chegamos no aeroporto, o avião não podia decolar, porque estava com problemas de manutenção. Estava esperando a liberação. Imagina como que nós ficamos mais de 1 hora dentro do avião, sem comunicação com ninguém. Não podia descer, não podia fazer nada. E por certo que nós chegamos aqui bem atrasado. E quando chegamos aqui já tinha uma equipe. Agradecer ao pastor Jonas Pimentel, a toda a igreja. Aí o pastor nos levou no hospital, tirou a farpa, tivemos um tratamento.
E aqui em Goiânia nós somos muito bem tratados. Nós temos uma hospedagem de primeira. É só Deus para recompensar o senhor e toda a equipe do senhor. A igreja, quando eu falo o senhor, toda a igreja está inclusa. Toda vez que a gente chega aqui tem algo novo, melhor para nós. A papeleira do banheiro, que bonito. E a gente não merece isso, pastor. Não merece. O senhor merece. É muita honra. E estamos aqui, após essa luta. É a luta do invisível com o visível. Eu preciso falar alguma coisa. Eu queria ter certeza que o pastor Humberto estava em Goiânia. Eu liguei para ele ontem, bem pertinho dele, liguei para ele. E eu queria um pregador para a noite, né? Mas eu lembro que o pastor Humberto já havia pregado num domingo que antecede o início do encontro. E eu fui para o escritório cedo. Eu pensei, se não chegar outro, vai ser ele, pastor Humberto. Mas de repente lá do meu escritório eu vi quando o pastor Maurício entrou. Eu falei, é ele. E se eu soubesse que ele estava com esse problema no olho, eu não teria pensado nele. Mas quem me falou a respeito de alguém que estava com um problema no olho, mudou seu nome. Colocou um nome bem parecido com o seu, mas não era você. E aí eu ignorei, porque eu pensei que era outro que estava com problema no olho. Então vamos em frente. Deus já nos abençoou. Amém. Nós temos visto Deus neste ministério. Eu queria comentar sobre tabernáculo da fé. Já me perguntaram se eu era do tabernáculo da fé. Eu falei, eu sou o tabernáculo da fé. Eu sou o companheirismo. Não só aqui, aonde eu estou, eu sou esse companheirismo. Eu sou o tabernáculo da fé. Porque tabernáculo, se nós observarmos na Bíblia, era o lugar sagrado ou lugar de habitação aonde se tem contato com Deus. Então, eu sou, nós somos. Às vezes o nome fica muito popular e a gente se esquece. Então, eu me considero, eu sou essa igreja de Goiânia. Eu sou este tabernáculo da fé. Eu sou o companheirismo. Porque o que é companheirismo? Companheirismo é alguém que o ajude a enfrentar os desafios da vida, da missão da igreja. E este é o local que tem nos ajudado a enfrentar os desafios que surgem no ministério. E Deus tem colocado um lugar para nos apoiar, para nos ajudar, para nos orientar, para nós entrarmos em profundidades. Pessoas com a mesma fé, pessoas com o mesmo ideal, pessoas lutando pela mesma coisa, um ajudando ao outro. Então que Deus nos ajude nesta noite. Quero ler a escritura que encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 23 a seguir. Pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 27. Que diz assim: pela fé, Moisés, já nascido,
Foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Senhor Jesus, abençoa, Deus, estas palavras em nossos corações, que nós possamos, Deus, viver pela fé, Pai. Em todas as situações, viver pela fé. Fale conosco, Senhor Deus, unja os lábios, unja os ouvidos, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o hino Sublime Amor, irmão Luiz Estevão. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou. Ao sofredor deu Ele a mão, lhes perdoou o mal. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Ao sobrevir do tempo ao fim, o grande rei aqui chegar, e o homem viu e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande
Estevão, sublime amor. Eu vou trazer 3 destaques do pastor Jonas deste mês, que diz assim: que cada prova que você tiver possa te colocar mais perto da palavra, mais perto da mensagem. Que cada obstáculo que surgir na sua frente, pela fé, converta-o em um degrau para chegar mais próximo de Deus. Você fica vindo aqui aos cultos, à igreja, mesmo estando errado em alguma coisa, um dia a graça de Deus pode descer sobre você de uma forma sobrenatural e você vai vencer aquilo que está te vencendo naquele momento. É aqui aonde nós somos fortalecidos. É aqui aonde nós somos mudados. É aqui aonde Deus fala conosco. Não olhe para a sua condição. A condição humana, ela é traiçoeira. Jesus está pronto para socorrer a nós nas nossas crises. Jesus está pronto para nos socorrer em nossas crises. Geralmente o ser humano gosta de estar com o outro quando ele está bem. Jesus nos distingue. Jesus não vai fazer essa distinção, não. Ele quer você. Por isso que a palavra diz: venha como está. Seu fardo está pesado, sua carga está pesada, venha. Ele diz: eu vos aliviarei. A qualquer momento que você precisar, Ele está com os braços abertos para nos socorrer. E hoje o Senhor disse: a cada dia tem uma luta. O profeta diz: a cada passo é uma luta. Mas atrás de uma luta vem uma vitória. Se surgiu a luta, é porque tem uma vitória. A luta você enxerga, a vitória é pela fé. Então, naquela luta surgir na sua frente, pela fé você diz: luta, obstáculo, doença, enfermidade, eu tenho uma vitória. De repente você vai olhar para o seu estado físico, você vai falar: tem jeito não. Mas não olha para o seu estado, olha para aquele que habita em você, o Senhor Jesus Cristo. Olha para Ele, olhe para Ele em todos os momentos da sua vida. O Espírito Santo mostra-nos nossas falhas, nossos erros, para que assim nós possamos nos examinar, para que nós possamos nos julgarmos a nós mesmos. Então, quando Ele mostra, porque Ele quer consertar aquilo, quer fazer de você melhor. Nessa mensagem pela fé, Moisés, nós estávamos meditando nela. O certo é que esta madrugada, eu acordei 3 horas da manhã com esta mensagem, pensando nela. E algo disse: você vai pregar essa mensagem, você vai falar dela. Esse destaque do Senhor eu tinha, e me veio tudo ao coração. E eu fui olhar na minha bolsa, eu tinha tirado ela da minha bolsa, não tinha ela comigo. Aí eu peguei, saí, fui lá na secretaria, a irmãzinha me cedeu esta literatura, eu voltei, comecei a estudar, começou a arder o olho, eu parei, eu falei: não vou. Na hora que eu saí, eu fui lá fora, o irmão Joaquim me encontrou. Na hora que ele falou: tem um telegrama para o senhor, o coração disparou.
Ele falou: sabe quem é o remetente? Pastor Jonas Pimentel. Aí tremi, fiquei quieto, mudo e calado, não sabia nem o que falar para ele. Aí ele me deu a notícia. Eu falei assim: é Deus trabalhando pela fé, olhando o invisível. Agora observe bem, Moisés foi colocado numa situação, ou ele olhava o invisível ou o visível, e cada um de nós somos colocados diariamente nessa situação. Tem o visível, palpável, e Moisés tinha ali riqueza, fama, poder, tudo que um homem pode desejar, estava ali na frente dele. Mas também tinha algo que era invisível, era a promessa. E Moisés olhava de um lado, ele via aquele palácio, riqueza. Olhava do outro lado, via um povo escravo, que talvez, quem que podia provar que aquele povo era o povo de Deus? Era o invisível, não tinha como provar. E a cada momento da nossa vida, nós vamos ser colocados em prova, para ver se nós vamos agir pelo visível ou pelo invisível. Nós temos a promessa, essa promessa é nossa. A ciência não prova, mas pela fé nós cremos nela. Nós cremos numa riqueza que não é deste mundo. E Moisés olhava, palácio, escravo. Palácio, promessa. Mas quem provava que a promessa realmente ia ocorrer? Você, as pessoas ali fora, eles olham aqui, enxergam essa Bíblia. Alguns crê, outros não crê, fala que é uma bonita história, mas enxerga simplesmente um livro. Mas nós, pela fé, nós olhamos para essa Bíblia. O que nós enxergamos? A mensagem que nos dá a fé do arrebatamento. Essa é a diferença nossa. Tira a mensagem, vamos ficar igualzinho aos outros. E Moisés olhou pela mesma janela que o faraó, só que ele não viu um povo amassador de barro. Pela fé ele viu um povo de Deus. Quando você olha para o seu irmão, você vê quem? Você vê Deus? O profeta diz assim: agora, a fé não é provada pela ciência. Fé é o que a ciência não vê. Por isso que nós somos chamados de fanáticos, de seita e tantos outros nomes, porque eles não conseguem enxergar o que nós enxergamos. Se alguma vez perdermos esta grande fé, então estaremos totalmente em trevas. Quem não tem fé está em trevas, não tem esperança. Não importa quão bem sejamos educados, quão bem poderíamos explicar a palavra de Deus, para se adequar à nossa própria maneira de crer. Hoje de manhã o pastor Elu falou sobre isso aí. As pessoas pegam trechos e colocam um sentido diferente para dar tese para eles. Não há como agradar a Deus a não ser pela fé. A Escritura afirma claramente dessa forma, e é pela fé. E sem fé, diz a Escritura,
é impossível agradar a Deus. Então, se a fé discorda da ciência, e a ciência discorda da fé, isso as coloca no limite uma da outra. Fé no extremo, ciência no outro, não anda junto. Por isso que quando o médico chega, você fala, não tem jeito. Coloque a fé em ação. Quando alguém diz, você não vai superar, coloque a fé em ação. É a fé que nos diferencia. Então, devemos fazer uma escolha como Moisés fez. Pela fé nós cremos. Agora, se perdermos a fé, então nunca teremos uma oração respondida por Deus. Porque é necessário que primeiro, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, se perdemos a fé, nossas orações serão anuladas. Não chegamos a lugar nenhum. Então, tudo o que podemos pensar nesta manhã ou noite é nos apegar à fé. Então, se perdermos a fé, todas as nossas esperanças se vão, e se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê, pois as coisas que você vê são todas perecíveis. Se olharmos para alguma grande pessoa, um grande ministério ou uma grande congregação, todos eles perecerão algum dia. E se olharmos para uma grande nação ou uma grande arma, todas elas perecerão um dia. E então devemos viver pela fé. Daquelas coisas que a ciência não explica, é pela fé que cremos. Agora, nós perdemos nossa glória se perdermos a fé. Agora, se nos afastarmos da fé, levaremos a igreja para um reino intelectual. E essa fé, ela é provada. Você tem essa prova diariamente. E o inimigo, ele tem as suas armas bem ajustadas. Ele tentou Moisés com tudo que ele podia tentar e não deu certo. Tentou Jesus com tudo que podia tentar e não deu certo. E você será tentado todos os dias da sua vida. Não é porque você foi batizado, eu fui batizado, tomamos ceia, estamos congregando, que nós estamos livres de sermos tentados. Vou dar um exemplo aqui, uma armadilha. Você sabe que quando a gente vai caçar, primeiramente a gente vai caçar algum tipo de animal. Nós vamos examinar o que atrai aquele animal. Porque se não tiver uma atração, ele não vai entrar na armadilha. Então nós vamos primeiro tentar atrair a atenção dele. Depois vamos tentar fazer com que ele sinta aquele cheiro, aquele sabor. E ele vai para a armadilha. E ele cai. Por quê? Porque ele tinha no natural uns momentos de o quê? De algo bom para ele. Mas era um momento. Porque aquilo que aparentemente era bom, era a armadilha para a morte. E assim o inimigo faz conosco. Ele vai tentar te atrair com algo que atrai a sua atenção. E você vai sentir, talvez você vai apalpar, talvez você vai olhar, talvez você vai escutar.
Você vai usar os sentidos naturais e você vai ter o quê? Contato com aquilo. E aparentemente aquilo não é ruim, até bom, mas qual que é o destino daquilo? É a morte. Mas se nós usarmos o sexto sentido, a fé, nada do natural vai nos atrair, porque nós não estamos interessados nas coisas naturais, nós estamos interessados naquilo que Deus prometeu para cada um de nós, que a nossa riqueza não é neste mundo, a vida não é neste mundo, nessa situação que nós estamos hoje, nós temos uma riqueza esperando. Alguém aqui já andou sobre ouro? Quem que já pisou em ouro aqui? Mas nós vamos pisar. Nós vamos pisar em ruas calçadas com ouro. Pela fé. Pela fé eu vejo essa rua. Pela fé eu vejo esses castelos que estão nos esperando. Porque se somos reis, teremos o quê? Castelos. Se somos sacerdotes, observe bem, teremos súditos. Então aquilo que nos espera, o profeta diz que não tem como mensurar, quanto melhor é melhor do que o que esta vida oferece para você. Se você e eu vivermos pela fé, nós vamos olhar aquilo que está por vir. A ciência não prova, mas nós cremos que nós teremos. E você deve crer. Na hora que a batalha está tensa, olhe pela fé aquilo que te espera lá na frente. Pela fé cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra, embora voltemos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isso? Nós não provamos isso, nós acreditamos nisso. Não nos é exigido provar nada, nem entender temos que entender. Tem muitas coisas que nós não vamos entender, mas nós vamos crer. Às vezes o pastor pode falar algo que você não entenda, mas você diz: eu creio que é Deus através da boca do meu pastor. O pastor Eleu falou de manhã, se Deus não fala com você, cuidado. O profeta diz: quando Deus se cala, o diabo fala. Se o que sai do púlpito não está falando com você, cuidado. É hora de você voltar, se ajoelhar e clamar: Deus, deixa eu ouvir a sua voz através do púlpito. E Deus tem a sua voz através do púlpito, que é o seu pastor. Não é exigido acreditar, nos é exigido acreditar nisso, não é exigido provar isso. Pela fé, Moisés fez tal e tal, e quando Moisés, quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos, e ele viu o mesmo bando de escravos encardidos, sujos e cheios de lama que o faraó viu. E quando o faraó olhou para eles e os egípcios, eles não eram nada além de um bando de escravos. Mas quando Moisés olhou, era um olhar diferente. Era um olhar diferente. Moisés viu o povo de Deus. Moisés não os considerava como escravo. Moisés os considerava como povo escolhido de Deus. Observe bem, povo escolhido de Deus. Quando você olha para o seu irmão, para a sua irmã, lembre-se, ele também
é um escolhido de Deus. Pela fé vemos a promessa: vou levar minha porção com eles, não importa o quanto sejam desprezados, ainda sou deles. Embora eles sejam ridicularizados e tenham seus altos e baixos, como teve Israel, embora ele tenha seus altos e baixos, como teve Israel, nunca desejarei ficar como o falso profeta na encosta da colina, um Balaão, e tentar amaldiçoar o que Deus abençoou, porque naquele acampamento está uma rocha ferida, e um sacrifício sangrento, e uma coluna de fogo. Não importa onde eles estejam, isso os está levando à vitória. Olha, não importa onde estejam, a condição que estejam, isso os está levando à vitória, e eles têm que chegar a isso, porque eles são o povo prometido que está andando pela fé. Embora não fosse uma denominação, eles eram errantes, assim como o povo de Deus, mas eu quero seguir meu caminho com eles, juntar-me a eles em suas fileiras, não em sua denominação, mas em sua comunhão em torno dos dons do Espírito eterno de Deus, que pela fé recebi o batismo do Espírito Santo. Deus me ajude a ter sempre essa atitude. Deus nos ajude a sempre termos essa atitude, andarmos com o povo eleito de Deus. Mas Abraão, ele nunca notou a terra bem regada, pois ele levantou os seus olhos e viu o amanhã, pois ele herdaria todas as coisas. O verdadeiro cristão hoje levanta os olhos e vê a promessa de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão todas as coisas, eles herdarão a terra. O verdadeiro cristão, pela fé, olha para cima e vê isso. Chame-o do que quiser. Ele ergueu os olhos, e quando ele fez isso, Deus disse: Abraão, caminhe pela terra, ela é toda sua. Pela fé, Abraão fez isso, a mesma fé que Moisés teve. E essa promessa parou? Não, é nossa, é sua. Aonde você pisar é seu. Permaneça firme nessa mensagem, permaneça firme nesse companheirismo. A promessa é nossa, irmãos. Não importa o que o mundo diga lá fora, não importa o que o mundo social diga. Deus não precisa de mundo social, político, de nada. Não precisa disso não. Quando os mortos saírem da sepultura, eles não vão usar a internet, não vão usar a rede social não, nem parede vai impedir eles. Aonde você estiver, ele vai chegar lá, ele vai ter companheirismo com você, e ele vai falar a mesma linguagem que você fala, a mesma mensagem que você está ouvindo, eles também estão ouvindo, e eles vão falar com você, e você vai falar glória a Deus. E depois de um momento, nós iremos à ceia das bodas do Cordeiro, e nunca mais sairemos da presença de Deus. Essa terra, ela vai ser purificada, limpa. Pela fé nós vemos isso. A ciência está construindo foguetes, tentando procurar um outro planeta para habitar, porque ele sabe que isso vai ser destruído. Mas nós pela fé sabemos que tudo que acontecer aqui é para nosso benefício, é benefício seu. Deus está no controle de tudo. Eu quero ler a oração que o profeta fez aqui, da mensagem pela fé. Ele diz: oremos. Ó Deus eterno,
na quietude deste belo hino agora, depois que a mensagem foi pregada, não permita que aquela semente de tua palavra, Senhor, caiam em solo pedregoso. Não deixe a mensagem, Senhor, cair entre espinhos, que os cuidados da vida possam sufocá-la no final, tornar-se reprovada. Mas, ó bendito Deus, que caia em terreno bom e fértil, em corações penitentes, e no meu também, Senhor, para que todos possamos olhar através do espelho de Deus e ver a igreja rejeitada do Senhor Jesus, o povo rejeitado, o caminho rejeitado, e que possamos andar neste caminho glorioso, como Moisés. Ele não sabia para onde estava indo, as pessoas não sabiam para onde estava indo, eles não sabiam que caminho seguir, eles apenas começaram a marchar. E ó Deus, enquanto este belo hino está sendo tocado, eu avisto uma terra feliz. Que seja agora, que homens e mulheres aqui não pense no que o mundo vai dizer, ou como ele vai dizer, que eles simplesmente se levantem em seus espíritos e sigam esta mensagem. Moisés seguiu a luz, e ela o conduziu à terra da promessa, sem saber para onde estava indo, apenas caminhou na luz, para aquela terra que era mais clara que o dia. Conceda, Senhor, hoje, que muitos aqui andem na luz da Escritura, e na comunhão do Espírito Santo, e com a igreja, o primogênito, os bebês recém-nascidos, que recebam a Cristo, e foram cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito, que possamos caminhar nessa comunhão juntos, em torno dos dons de Deus, servindo a Deus, servindo a Ele no batismo, em obediência à sua morte, sepultamento e ressurreição, que possamos servi-lo em seu mandamento, permanecer em Jerusalém, até que sejais revestido do poder do alto, que possamos servi-lo na cura divina, orando pelos enfermos, que possamos servi-lo em comunhão, partindo o pão, com singeleza de coração, comunhão em torno da palavra de Deus, que possamos servi-lo em todos os seus dons divinos, até que a terra seja avistada. Conceda, Senhor, ouça nossa oração, enquanto entregamos tudo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Permaneçam nessa mensagem até a nossa partida. Permaneçam nesse ministério, mesmo que você não entenda tudo, até a nossa partida. E lá na frente, você verá quão gratificante foi a sua obediência à palavra de Deus. Deus os abençoe a todos.